Oi, sétimo ano. Espero que vocês estejam bem, né? A semana passada não teve aula, né? Nossa aula, a gente ficou por conta da atividade integrada. Então, essa semana aí nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo da apostila. Então, nós vamos aí para o segundo capítulo da apostila, que vai falar sobre equações, né? O que são equações do primeiro grau com uma incógnita? Primeiro, equações são expressões algébricas, né? O que são expressões algébricas? Vocês já aprenderam as expressões numéricas, que têm apenas números. Agora, vão ser incluídos as letras nessas expressões, né? Então, são expressões algébricas que têm números e letras ao mesmo tempo, e essa letra é chamada de incógnita, né? Incógnita porque a gente não sabe o valor dela e a gente quer descobrir o valor dessa incógnita. Outra coisa, como eu já disse, são expressões algébricas onde tem números e letras. Geralmente as letras que aparecem são x e y, ou y, né? X ou y, porque a princípio vocês vão aprender as equações apenas com uma letra, com uma incógnita, né? E a princípio, eu vou seguir a apostila aqui para não ficar muito pesado para vocês, né? Então, eu vou passar um vídeo, né, com a introdução dessa matéria aí para vocês e em seguida eu vou passar as atividades da apostila, tá bom? Então, como eu passei um recadinho para vocês antes, eu vou falar de novo, né? Se dediquem, pessoal, estudem, aproveitem o material que vocês têm, que é essa apostila muito bacana, né? Vão fazer as atividades, vão me mandar foto. Eu quis participar do grupo de vocês. Eu tenho sentido que o sétimo ano, vocês não têm se dedicado tanto, né? Quanto o sexto. Tem turmas aí que no dia do plantão ninguém se manifesta, né? Então, vamos aí, pessoal, vamos fazer um esforço. Eu sei que não tá sendo fácil, né? Para nós também tá sendo difícil, mas vamos fazer um esforço, né? Porque o que a gente aprende, a gente leva com a gente para a vida toda, né? Então, vamos prestar atenção aí no vídeo, na aula dessa semana, para a gente continuar aí nossa rotina de estudo em casa, tá bom? Um abraço para vocês e bons estudos. Vida, não tema! Com a Geek não há problema! Bom, na verdade há. Afinal, eles se chamam problemas de matemática. Mas a ideia é ajudar você a resolver essas incógnitas. E o que, afinal, é a álgebra? Ela é a parte da matemática que trabalha com a representação de números através de letras, para generalizar contas. Com isso, é possível criar equações, sendo que veremos algumas delas a seguir. Se alguém, como quem não quer nada, pergunta para você... Que número somado com 5 é igual a 7? Essa é fácil, 2. Mas às vezes é preciso um pouco mais de esforço para descobrir qual é a incógnita. Aliás, ela costuma ser representada pela letra X, mas poderia ser representada por qualquer outro símbolo. Raramente essa equação será dada pronta. E aí, nós encontramos o ponto mais importante dos problemas de matemática de álgebra: a interpretação das questões. Se o problema fala, por exemplo, que o quadrado de um número adicionado ao seu triplo é igual a 10, uma boa opção é decompor a descrição, chamando a incógnita, que é o número a se descobrir, de x. A partir disso, sabemos qual é o grau da equação. Na primeira equação, o maior expoente é 1. Então, o grau dessa equação seria 1. Nessa segunda equação, dois expoentes aparecem, o 1 e o 2. O maior expoente é o 2, então o grau dessa equação seria 2. Ou seja, o grau da equação é igual ao maior expoente da incógnita. A ideia de equação de primeiro grau é como uma balança funciona, porque a ideia de uma equação é sempre manter o equilíbrio nos dois lados. Numa balança, se temos uma maçã de um lado, precisamos de uma maçã do outro lado.
Assim como se retirando uma maçã de um lado, para manter esse equilíbrio também temos que retirar do outro lado. Com a multiplicação e a divisão é a mesma coisa. Se eu multiplico a quantidade de maçã por 4 do lado esquerdo, eu faço o mesmo do lado direito. E se eu quiser dividir por 2 do lado direito, a gente faz a mesma coisa do lado esquerdo. A equação funciona do mesmo jeito, e o objetivo é deixar a incógnita isolada em um dos lados da equação. Então, para deixarmos o x sozinho, precisamos tirar o 5 daí. Mas se subtrairmos de um lado, devemos fazer o mesmo do outro lado. Subtraindo 5 de 7, dá 2, que é o valor da incógnita. Com multiplicação e divisão é a mesma coisa. Não existe regra sobre a ordem do que fazer primeiro, mas costuma valer mais a pena começar pelas somas e subtrações. Para tirarmos o 3 do lado do x, subtraímos de um lado e do outro também. Para tirar o 2 que multiplica x, precisamos dividir por 2. Mas se fazemos de um lado da balança, fazemos do outro também. O valor do x é igual a 1. Mas normalmente os exercícios não dão a equação e exigem interpretação do enunciado para que isso seja feito. Por exemplo, neste problema. Qual é a idade de pai e filho, sendo que a idade do pai é 3 vezes a idade do filho e que a soma das duas idades é 60? A idade do pai até poderia ser x, mas aí a idade do filho seria 1/3 da idade do pai. E multiplicar costuma ser bem mais fácil que dividir. Então, chamaremos a idade do filho de x, sabendo que a idade do pai será 3x. A outra informação é que a soma das idades é igual a 60. Para isolar o x, precisamos somar primeiro. Aí, tiramos o vezes 4 que acompanha o x, dividindo por 4. O resultado será x igual a 15. Essa, então, é a idade do filho. Para saber a idade do pai, basta multiplicar 15 por 3, que é 45. As equações de segundo grau serão tema de outra conversa. Por hora, basta prestar atenção nos enunciados e resolver as equações de primeiro grau sem decorar aquela coisa do passa para lá e passa para cá. O que se faz de um lado, faz do outro lado. Simples assim. Agora corre para estudar.